Olá, pessoal, bom dia a todos vocês, bom dia aos prefeitos, bom dia aos novos prefeitos, bom dia a você, agente municipalista, bom dia a você, cidadão, pessoa do município que nos assiste, que está sempre aqui conosco no Bate-Papo da CNM, toda sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã, nesse nosso canal ao vivo de comunicação, sempre trazendo informações, novidades e coisas importantes para vocês. Hoje nós temos uma pauta excelente, inovadora, que realmente vai causar uma transformação na realidade do seu município. Sim, hoje nós vamos falar sobre o tema Inova Juntos, o projeto Inova Juntos, oportunidades de cooperação internacional. Nós vamos entrevistar duas pessoas hoje. A Ana Beatriz Martins, ela é a chefe adjunta da delegação da União Europeia no Brasil. Nós vamos entrevistar também a Isabela Santos, que é assessora internacional da Confederação Nacional de Municípios, e ela é uma especialista de inovação focada no projeto e na execução das atividades, e hoje, de uma forma diferente, eu também vou me auto-entrevistar aqui com essas pessoas aqui que sabem tudo sobre o tema, porque eu sou o coordenador do projeto Inova Juntos e pretendo que estejamos juntos a você no processo de seleção. Vamos começar com as nossas convidadas aqui. Muito bem-vindas, muito bom dia, Ana Beatriz. Vamos começar contigo. Como está? Uma saudação inicial para as pessoas. E vamos saber um pouquinho sobre o que é a União Europeia, como é que ela interage com o Brasil, qual o papel da delegação e como é que isso está funcionando aqui na realidade dos municípios brasileiros. Muito obrigada, Maurício Zanina. Bom dia a todas e todos, aos prefeitos, aos ouvintes do CMM. É um grande prazer participar neste bate-papo da CMM, que para mim é a segunda oportunidade, desde o lançamento do Prémio Munisciência, que foi também uma excelente ocasião para conhecer o potencial inovador das cidades e dos municípios brasileiros. É uma ocasião importante em que nos reunimos aqui para este bate-papo com o Maurício, que é para escolher os municípios que vão participar no projeto Inova Juntos, coordenado pela Confederação Nacional dos Municípios, que é cofinanciado pela União Europeia e implementado pelo CNM. Gostaria de dizer que, antes de mais, gostaria de parabenizar os prefeitos que foram eleitos e parabenizar todos os cidadãos pelas eleições locais que pela maneira pacífica e bem organizada em que se passou, demonstra também a dinâmica e a maturidade da democracia brasileira. Realmente foi para um país do tamanho continental como o Brasil conseguir organizar estas eleições locais para mais de 50 municípios, assim, 500 municípios, realmente é uma coisa extraordinária. Sobre as relações da União Europeia e o Brasil. E porquê o interesse da União Europeia no projeto Inova Juntos que nós apoiamos? Tem a ver com o nosso relacionamento com o Brasil, que é de longa data, já há uns 40 anos que a União Europeia e a delegação europeia está estabelecida em Brasília e que tem, neste período, as relações têm evoluído realmente de forma muito dinâmica e hoje em dia as nossas relações abrangem áreas muito variadas da cooperação política, económica, comercial, que é um aspecto fundamental, mas também temas globais como as alterações climáticas, os direitos humanos, cibersegurança, questões de segurança e muitos mais. E há 14 anos que as nossas relações com o Brasil têm aumentado de importância com o estabelecimento de uma parceria estratégica que é, digamos, uma relação privilegiada que temos só com 10 países no mundo, os grandes atores no mundo, e o Brasil, sendo uma potência e uma economia mundial, obviamente tem um papel a exercer e de forma que é importante para nós, para a União Europeia,
poder ter uma plataforma privilegiada para tentar coordenar e pelo menos trocar experiências e informações sobre temas não só de ordem bilateral, mas também de ordem global. E se avançarmos na assinatura e na ratificação do Acordo União Europeia-Mercosul, isso vai ser mais um passo importante nas nossas relações entre as regiões e com o Brasil, que vai aprofundar as nossas relações, não só na área do comércio e da economia, mas também em outras áreas, porque é um acordo abrangente. E a cooperação com o Brasil também abrange e insere-se na pauta global dos ODS e dos valores universais que nós partilhamos com o Brasil, como os direitos humanos, a redução da pobreza, a proteção do ambiente, alterações climáticas ao qual já fiz referência, desenvolvimento social e económico e muitos mais. E o papel dos municípios, das cidades, também se coloca na questão das ODS, e consideramos até que as cidades e os municípios têm um papel fundamental a exercer na implementação dos ODS e dos desafios globais. Consideramos que as cidades são realmente atores e fazem parte dos atores que devem encontrar soluções, juntamente com os Estados, obviamente, e com os governos. Por isso é que o projeto é de importância para nós também, e a razão pela qual estamos muito empenhados neste projeto, com a CNM, que foca no reforço das capacidades para formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria das condições de vida das populações. E consideramos também que o intercâmbio entre gestores constituem realmente uma experiência fundamental e é o núcleo da abordagem do CNM, e isto pela nossa própria experiência na União Europeia, que é um modelo de integração e que tem demonstrado que quanto mais podemos colaborar e trocar experiências, boas práticas, más práticas, que pode ser um motor de integração, de coesão e de inovação. Obrigada. Nossa, olha quanta coisa. E para você que está nos assistindo agora e que está começando com essa interação, é muito importante. Antes de passar aqui para a Isabela, eu vou retomar alguns aspectos que a chefe adjunta da delegação europeia, a Beatriz, está comentando. Gente, olha que importante que é para a gente, para nós, os municípios, começarmos a integrar ou começarmos a ter essa relação clara com o mundo, com os outros países. Por exemplo, esse acordo de cooperação entre Mercosul e a comunidade europeia pode criar canais de trânsito de bens, de mercadorias, de serviços, simplificar processos. Ele já foi assinado tanto pelo lado brasileiro quanto pelo lado europeu, precisa passar pelos processos de ratificação. E além do que, pessoal, nós somos vizinhos. Sim, nós somos vizinhos. O pessoal brinca que fala assim, quem que é a maior fronteira territorial da França é com o Brasil, aqui em cima, no Iapoque. O maior parque europeu fica aqui coladinho na América do Sul, porque nós estamos juntos e nós estamos próximos à comunidade europeia. E nós precisamos implementar uma ação que isso tenha, primeiro, esse exemplo do próprio processo de integração que eles estão fazendo muito bem. E as agendas que a doutora Ana Beatriz está falando para a gente, ou seja, ODS, nova agenda urbana, todos esses temas que estão sendo muito bem tratados, e também a questão da equidade de gênero, de sustentabilidade, ou seja, todas essas pautas que são abstratas, elas chegam agora, elas caem para a gente de uma forma super objetiva, super positiva. Então, eu já agradeço assim profundamente a delegação da União Europeia por estar conosco aqui no bate-papo e nesse conjunto de ações. Deixa eu passar por uma primeira rodada aqui, então, para a Isabela. Isabela, bom dia e conta para a gente como é que está sendo a relação da CNM com a comunidade europeia no nosso histórico recente. O que a gente tem de trabalho em conjunto ou de experiências e lições aprendidas? Olá, bom dia aos prefeitos e prefeitas que estão finalizando a gestão, que foram eleitos e reeleitos agora.
Bom dia para a chefe da delegação da União Europeia, Ana Beatriz. Obrigada, Zanin, pela fala e pela introdução. Bom, eu trabalho, né, na assessoria internacional da CNM, agora especificamente estou apoiando as ações do projeto Inova Juntos, e a gente vai falar um pouquinho mais do projeto, mas esse não é o primeiro projeto que a CNM implementa em parceria com a União Europeia. Desde 2014, a CNM tem parcerias e implementa projetos com municípios brasileiros, com apoio financeiro da União Europeia, com toda essa articulação e essa parceria. Então, alguns dos municípios que nos acompanham, inclusive, já devem, né, ter algumas experiências dentro dessas ações. O nosso primeiro projeto foi o projeto Municípios Seguros e Livres de Violência contra as Mulheres, o que foi implementado de 2014 a 2016, e foi implementado em 10 municípios ali de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, e foi para tratar e combater temas relacionados à violência contra as mulheres aí nos espaços públicos, e também o fortalecimento de lideranças locais femininas. A gente também teve o projeto Reinserir, que tratou da reinserção de usuários de drogas nos municípios, né, na convivência da sociedade local, e aí ele foi implementado de 2015 a 2018, também foi um projeto que gerou resultados expressivos para os municípios da Paraíba. O projeto teve bastante repercussão, inclusive na mídia nacional. E, mais recentemente, a gente tem o projeto Universidades, que se iniciou em 2017 e ainda está em implementação. A ministra chegou a comentar, né, da participação ali da divulgação do Prêmio Municiência, que é realizado dentro do projeto Universidades, que tem esse objetivo de fortalecer as políticas públicas, inclusive com essa aproximação entre os municípios e as universidades, mas também de reconhecer boas práticas municipais, práticas inovadoras de gestão, que, como, né, a gente vai falar um pouquinho, também tem essa proposta dentro do Inova Juntos, da gente conseguir inovar ali na construção e implementação de políticas públicas locais. Então, essa parceria entre a CNM e a União Europeia já vem de alguns anos, e a gente já tem conseguido alcançar resultados muito interessantes para os nossos municípios, para as populações que vivem nos territórios, e o projeto Inova Juntos, né, ele começou a ser implementado, e a proposta é essa também, que a gente consiga continuar essa parceria e continuar gerando resultados ali onde realmente interessa, que é onde a nossa população vive. Maravilha. E esse é para uma primeira rodada, a gente já está começando, e esse é um projeto gigantesco. Já nós vamos explicar tudo dele, é um projeto de longo prazo, são 4 anos, mas vamos passar aqui de novo para a ministra para explicar algumas participações aqui do pessoal que já está fazendo perguntas pelo YouTube. Lembrando, você que está nos assistindo pode apresentar suas perguntas, seus questionamentos diretamente no nosso canal, no YouTube, no Facebook ou na nossa lista no Telegram. Você pode acessar @portalcnm ou no Facebook, ou então você pode acessar no YouTube TV Portal CNM. Você pode se cadastrar, colocar o sininho, fazer todo aquele kit que todo mundo pede, porque aí você vai ser notificado de maneira super tranquila. Vamos ver quem está comentando aqui conosco. Então nós temos aqui Hariane Rodrigues, está dando bom dia a todos pelo YouTube. Rosângela Rô está falando assim, bom dia pessoal, parabéns por sociabilizar uma notícia e uma iniciativa tão importante para os municípios. Reconhecer e fortalecer as capacidades locais é algo fundamental. Nós temos aqui Adriano Moraes, da Prefeitura Municipal de José da Penha, Rio Grande do Norte, falando assim, tema muito interessante. Lorena Cavalcante coloca assim, bom dia, parabéns CNM por promover um tema tão importante. Nossa, tem mais um monte de gente aqui, deixa eu já... Gente, tem muita pergunta, não vai dar para fazer todos, mas é o que a Luísa Silva mandou aqui 2 perguntas que eu já passo para a doutora Ana Beatriz. Ela pergunta assim, quais são os grandes desafios para os municípios na cooperação internacional e que benefícios cooperar com os municípios de outros países podem gerar para os nossos municípios aqui do Brasil? Doutora Ana Beatriz, como é que a senhora enxerga isso? Obrigada por essa pergunta bem importante. Quais são os desafios? Eu acho que há mais oportunidades do que desafios na colaboração. Acho que a colaboração transfronteiriça e internacional é uma oportunidade enorme. É preciso, obviamente, procurar parceiros que tenham, digamos, afinidades em termos dos desafios aos quais eles precisam de encontrar respostas, as exigências dos cidadãos,
e penso que um dos critérios é obviamente o tamanho, porque as megacidades têm desafios muito diferentes do que as pequenas cidades, e penso que estes devem ser critérios para procurar a colaboração, mas eu acho realmente que são oportunidades e até porque muitas das preocupações que nós temos na Europa e na América Latina, e o facto de este projeto, por exemplo, também colaborar com países na União Europeia, demonstra que muitos dos problemas que vivemos hoje são problemas globais e são preocupações que nos unem, de forma que colaborar é uma maneira de nos ajudar a nós a encontrar respostas e é o que exigem também os cidadãos das nossas cidades. Por exemplo, as migrações, a questão da migração, obviamente a mudança climática, a insegurança, o enfrentamento da pandemia são temas que nos tocam a todos e que enfim, com certas adaptações a contextos locais, muitas das respostas são comuns. E eu penso que, sobretudo, a pandemia do Covid tem demonstrado que as melhores respostas são as respostas que são dadas juntamente, que são procuradas juntamente, e a comunidade internacional tem-se mobilizado muito nesse sentido, inclusive o Brasil também, que participou e que faz parte, por exemplo, de um contrato, digamos, para desenvolver a vacinas, que é o COVAX, em que muitos governos, enfim, pagaram dinheiro de forma a apoiar a ciência em desenvolver as vacinas e começamos a ver resultados. De forma que acho que todas as oportunidades para procurar boas práticas são importantes. Da nossa parte, o que nós temos tentado fazer para apoiar a colaboração entre as regiões e na região da América Latina em particular, é de articular justamente essa cooperação dos governos subnacionais nestas áreas, na governação, na governação, na transição climática, na economia de baixo carbono, e a recuperação económica pós-Covid também vai ser uma área em que vai ser um desafio. Esse sim vai ser um desafio enorme para todos os países, governos, mas também para as cidades, pelo papel fundamental que eles exercem no apoio de políticas sociais, para assegurar a alimentação para comunidades pobres, enfim, todas as medidas que as cidades têm tomado e que têm pesado muito nas suas finanças, e isso sim, para se conseguirmos encontrar também soluções comuns nesse sentido, acho que vai ser muito, muito importante, e possivelmente o CNM também possa exercer um papel nisso. Maravilha, e vamos lá, e vamos adiante. Temos mais perguntas aqui, já eu volto para a participação dos nossos telespectadores aqui, mas vamos passar então para a Isabela de novo. Isabela, o povo está perguntando aqui, eu não estou falando todas aqui, mas o que é o Inova Juntos? Como é que funciona? Como é que as pessoas se inscrevem? Conta um pouquinho como é que ele vai funcionar e qual é essa dinâmica de operação e qual é essa ação. Eu sei assim que a CNM já conversou, eu mesmo falei com todos os prefeitos, nós fizemos na semana passada e retrasada um bate-papo de boas-vindas com todos os prefeitos, vocês estiveram conosco aqui na CNM ao vivo, com todas as regiões, e eu falei lá um pouquinho, 10 minutinhos sobre Inova Juntos, muito rápido. Nós vamos repetir esse processo de qualificação agora em janeiro, no projeto dos novos gestores. Já está na pauta da agenda oficial, no segundo dia, na terça-feira, às 11 horas da manhã, do dia da qualificação. Eu vou estar falando de novo do Inova Juntos, aprovamos isso ontem. Mas o que eu quero saber é o seguinte, conta para o município o que é o Inova Juntos e como é que ele pode participar. Ok, vamos lá. Então, o projeto Inova Juntos é um projeto que pretende gerar inovação nos municípios brasileiros a partir da cooperação triangular entre municípios. E por que cooperação triangular?
Popular. Durante 4 anos, a CNM, em parceria com o Centro de Estudos Sociais de Portugal, ali da Universidade de Coimbra, e juntamente com a União Europeia, irão selecionar municípios do Brasil, de Portugal e da América Latina para cooperarem entre si e, a partir dessa cooperação, conseguir identificar tanto boas práticas, mas também desafios encontrados ali localmente nos municípios e gerar inovação e resposta para esses desafios e para essas necessidades. Então, agora, no dia 18 de novembro, a CNM abriu a seleção de 4 municípios brasileiros. Então, até dia 31 de janeiro, você é município que tem interesse em cooperar e tem interesse em fazer parte do projeto, você pode mandar a sua candidatura. O nosso site novajuntos.cnm.org.br tem um edital completinho, você pode ir acessar o formulário. E vamos falar devagarzinho enquanto você respira. Atenção, é inovajuntos.cnm.org.br. Senão você joga Inova Juntos no Google, ele também te mostra em primeiro lugar, e aí você já consegue acessar, né? Então pode pôr com www, sem www, mas está mais fácil assim, ó, inovajuntos.cnm.org.br, e nós vamos pedir para o pessoal já colocar aqui nas dicas do YouTube, do Facebook e tudo mais, as orientações do projeto. Continuar. E aí, esses 4 municípios selecionados serão divididos em 4 clusters temáticos. Então, durante a implementação do projeto, todos os municípios partem, inicialmente agora 4 brasileiros, 12 portugueses serão selecionados, e esses serão divididos ali nos clusters temáticos de desenvolvimento econômico e inovação, desenvolvimento territorial e consórcios, cidades verdes e mudanças climáticas, e inovação e espaços de inovação cultural e social. Então, a ideia é que esses municípios selecionados trabalhem esses temas nos clusters. Então, você pode selecionar ali um tema que você tem mais interesse, ou que você tem uma experiência, que você quer inovar mais especificamente. E também serão trabalhados temas transversais no projeto. Então, como a ministra também comentou, a gente tem essa parceria para implementar, por exemplo, a Agenda 2030, que traz os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas a gente também tem outros compromissos internacionais, como a nova Agenda Urbana, que o projeto vai trabalhar nos diferentes clusters, mas também boa governança, sustentabilidade ambiental, equidade de gênero, diálogo com crianças e adolescentes, inovação. O projeto pretende, a partir dessas diferentes temáticas, conseguir, a partir da vocação identificada no território, gerar essa inovação e gerar essas boas práticas e respostas municipais. Então, a gente vai ter essa primeira fase com esses municípios, e a gente tem uma segunda fase futuramente, que a gente vai selecionar os municípios latino-americanos e mais 12 municípios brasileiros, e a ideia é que, durante todos esses 4 anos, esses municípios possam cooperar nesses clusters temáticos. Então, os clusters temáticos se mantêm durante os anos, mas a gente tem essa primeira fase, e na segunda a gente tem mais municípios que serão selecionados e farão parte dessas ações futuras. Então, você, município que tem interesse, acesse o nosso edital. No nosso formulário dinâmico, você vai conseguir identificar todas as diferentes partes do edital, entender como que vai ser esse processo de seleção e repartição dos municípios nos clusters. O nosso objetivo também é que a gente consiga selecionar municípios de diferentes portes, de diferentes regiões. Então, no processo de avaliação de todas as candidaturas que a gente receber, esses municípios serão direcionados para os clusters que eles identificarem no formulário de inscrição, mas também a gente vai olhar ali para a região que ele faz parte, e isso vai fazer com que em cada cluster, inicialmente a gente tenha regiões diferentes sendo representadas, para a partir disso a gente conseguir identificar diferentes desafios e dar respostas de acordo com essa realidade enfrentada pelos nossos municípios num território tão grande que é o Brasil e com realidades tão diferentes que os nossos municípios enfrentam. E como é que vai ser? O pessoal, então você vai concorrer ao projeto, e ao concorrer ao projeto você fica 4 anos trabalhando naquela temática, por exemplo, a questão dos desafios da sustentabilidade do meio ambiente, que é uma temática muito importante, o Brasil precisa se apropriar, nós precisamos colocar isso na nossa pauta, e o que vai acontecer? O município daqui, sei lá, eu sou de Quixeramobim, né, ou sou de Itapeva, no interior de São Paulo, na Itapeva de Minas, aí eu estou cooperando com o município, eu vou para Portugal, aí eu estou cooperando, sei lá, com Guayaquil ou com Quito, e aí eles vêm para cá.
como é que vai funcionar isso? As pessoas vão conversar, interagir e construir soluções em conjunto? Como é que é isso? Bom, a gente vai, né, criar e conectar espaços de inovação territorial, que vão ser espaços físicos, mas também virtuais, aí entendendo que toda essa nova realidade que a pandemia de Covid nos trouxe, de repensar muitas das nossas estratégias de cooperar, né, de colocar municípios para interagirem entre si. Então, durante esses 4 anos, esses municípios brasileiros vão estar em contato com municípios portugueses, em contato com municípios latino-americanos, tanto por espaços virtuais, então promovendo ali talvez encontros por plataformas como essa que a gente está fazendo aqui, mas também fazendo com que eles visitem um ao outro, passem dias, né, tenham essa interação entre as equipes técnicas, as equipes políticas, e eles consigam, através dessa interação, tanto identificar ali pontos exitosos da prática, por exemplo, do município brasileiro, que pode contribuir para os desafios enfrentados pelos municípios portugueses, ou gerar inovação ali no município latino-americano, que faz parte do mesmo cluster, mas também conseguir identificar respostas e práticas e inovações que estão ocorrendo lá fora e que podem ser úteis para os nossos municípios brasileiros. Maravilha, olha só quanta novidade. Já já a gente volta com mais informações sobre o processo de cadastramento de operação do projeto. Pedi aí para o pessoal da área técnica liberar, de repente, para você compartilhar, mostrar o site, fazer isso tudo. Vamos às perguntas aqui, nós estamos pelo YouTube. Marco Rodrigo Melo fala assim, bom dia, Zanin, colocou um monte de N aqui. Parabéns pela temática, por estimular a cooperação entre os municípios, inovar juntos, agindo assim, todos ganham. Sim, esse é o nosso grande objetivo. Vamos lá, Railise Cássia pergunta assim, bom dia a todos. Tenho uma pergunta para a senhora Ana Beatriz. Quais resultados alcançados com os projetos em municípios no Brasil e na América Latina que a União Europeia gostaria de destacar? Ou seja, como é que está sendo esse avanço, esses resultados do ponto de vista dessa interação conosco aqui, os latino-americanos, doutora Ana Beatriz? Obrigada pela pergunta, pois acho que a troca de experiências tem sido de benefício dos dois lados nas regiões da América, dos países da América Latina, do Brasil e de Portugal também, que tem sido muito ativo. Uma experiência que eu gostaria de destacar, que acho que sobretudo nesta altura é particularmente relevante, que é o projeto, no âmbito do projeto CNM, o projeto Mulher Segurança, que tem tido resultados muito bons por fortalecer as ações dos municípios na implementação de políticas públicas para a redução da violência contra a mulher. E temos, é uma temática que, infelizmente, sobretudo no contexto da Covid e do distanciamento social, tem sido infelizmente um problema grave, forte em todos os países, em todos os nossos países, e de forma que esse projeto de relevância particular, pelo facto deste projeto ter apoiado boas práticas e apoiado muitas, enfim, jovens, meninas e famílias que procuraram apoio e que as cidades desenvolveram metodologias para poderem responder de forma mais rápida e eficiente a essa proteção. Deixa eu fazer aqui mais um comentário e já fazer uma pergunta na linha do que ele falou. Felipe Dias Belo faz uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, antes ele fez um comentário, ele falou, bom dia a todos, Felipe Luiz Belo, de Miguel Pereira, o terceiro melhor clima do mundo, bom trabalho a todos e a todas. E aí ele fez uma pergunta assim, por favor, eu gostaria de saber se haverá consultorias, capacitações, municípios que forem selecionados nessa cooperação, mas antes eu queria passar uma pergunta para a ministra, ou seja, como a senhora enxerga nesse momento, ele fala do clima aí, desse momento da transição para a economia verde, geração de empregos, economia circular, ou seja, nós temos os 4 eixos, mas existem temáticas que impactam diretamente na vida do município. Nós não estamos falando de uma cooperação para fora, nós estamos falando de uma transformação gigantesca para dentro dos municípios. Como é que a comunidade europeia e a senhora enxergam essa temática da economia verde e esses temas correlatos? Olha, é um tema importantíssimo, acho que é o tema do futuro, se não já do presente, para todos nós. Na Europa tem se tornado o tema
tem se tornado o norte de todas as nossas políticas, desde novembro do ano passado, em que se introduziu o Pacto Económico Europeu, que define, digamos, todas as políticas, das políticas industriais a financeiras, mesmo na área da construção, da alimentação. Tudo está a ser revisto no sentido de tornar as nossas atividades económicas e todos os nossos hábitos mais sustentáveis. Porque realmente o risco do aumento do clima é uma coisa que nós na Europa já estamos a sentir, as alterações climáticas já estão a ser sentidas por temperaturas extremas e inundações que têm tido impactos muito importantes. E nós estamos a ir nesse sentido também pela experiência pela qual nós temos passado e que eu gostaria de salientar aqui, porque muitas vezes quando se fala de medidas de transição verde que vai impactar a economia, vai impactar os empregos, e a experiência na Europa tem sido precisamente o contrário. E estatísticas ou estudos têm demonstrado que a transição para uma economia baixo carbono, que nós iniciamos em 1990, altura em que realmente realizamos que assim já não se podia avançar. Isto foi pouco antes da Conferência de Rio, em que o Brasil obviamente foi impulsionador de toda esta reflexão e debate internacional sobre o clima. Desde 1990 até hoje conseguimos, nos últimos 30 anos, conseguimos reduzir as emissões de gases de efeito de estufa em 25%, o que obviamente é muito pouco ainda e que não é suficiente, mas enquanto que reduzimos os efeitos de estufa, a economia, o PIB cresceu de 61%. Enfim, são 30 anos, não é? Mas isto demonstra que medidas e políticas de economia sustentável e práticas sustentáveis e de baixo carbono podem não só aumentar a economia, mas também criar emprego. E nesta lógica, e é esta lógica que estamos a seguir com as reformas que vamos ter que implementar até 2050, porque a União Europeia tem como meta de se tornar um continente e tornar as economias neutrais em termos de carbono e de emissões de carbono. Mas estamos a nos dirigir nessa direção com muito otimismo por essa razão. E as cidades aqui também exercem um papel fundamental, porque realmente são as entidades que ficam mais perto dos cidadãos, porque são eles que definem, por exemplo, como é que se cria a energia, a construção, como é que se define espaços públicos verdes, o equilíbrio entre espaços verdes e espaços urbanos, e até porque eu acho que no Brasil, entretanto, 60% da população vive em meios urbanos, ou mais até, e de forma que a redefinição do espaço urbano é fundamental para o ambiente. E nesse sentido, o Maurício mencionou a economia circular. Acho que essa é uma das chaves, porque concilia muitos fatores, concilia o fator de produzir melhor, criar empregos mais qualificados, reduzir o uso e o desperdício de recursos naturais, de energia, da água, de materiais de construção e de outros no processo de produção industrial. E as cidades têm muito a contribuir em fomentar a economia circular, que é um contexto muito, muito vasto, porque começa com a reciclagem de resíduos urbanos e de forma que acho que é uma direção em que deveríamos ir, é uma direção que a União Europeia está indo, obviamente com investimentos enormes, gigantescos em termos de pesquisa e tecnologia,
que aceleram para poder acelerar justamente essa transição. Maravilha. Vamos passar aqui, daqui a pouco a gente volta com a doutora Ana Beatriz e vamos lá. Isabela, aqui pegando as perguntas então do Felipe, que ele quer saber aqui, deixa eu achar aqui, pergunta sobre haverá consultoria, capacitação nos municípios que forem selecionados. E a Lene Marques pergunta aqui como os municípios podem fazer adesão ao programa. Explica um pouquinho o processo seletivo, a adesão, onde que eu vou, o que que eu faço, o que que eu preciso. E uma coisa importante, deixa eu até comentar aqui, pessoal, essa foi uma decisão muito sábia do ponto de vista da integração entre a CNM e a Comunidade Europeia, porque devido à pandemia, devido a todos os problemas, o projeto já teria começado anteriormente no ano de 2020, mas com essas restrições de mobilidade, nós pusemos o projeto para ele começar 18 de novembro, justamente para permitir uma transição dos prefeitos atuais que vão continuar na sua gestão pública e dos prefeitos que entraram agora, eles têm tempo também em janeiro de aderir ao projeto, de participar, de se candidatar e estarem conosco aí nesses próximos 4 anos. Isabela, explica um pouquinho o processo para responder para Lene Marques, como os novos prefeitos podem fazer a adesão ao programa, e para o Felipe Dias Belo, sobre se haverá consultorias, capacitações, o que que acontece com os municípios selecionados. Bom, vamos lá. Primeiro a gente fala como que esses municípios vão participar e depois o que que acontece depois deles serem selecionados. Então, agora, né, como a gente já comentou, a gente está no processo de recebimento dessas candidaturas. Então, para o município que tem interesse em participar, quero cooperar internacionalmente, quero fazer parte do Inova Juntos, entra no nosso site, então, novamente, novajuntos.cnm.org.br. Lá você vai ter uma opção de acessar o nosso formulário de inscrição. Então, quando você abre o formulário, é um formulário dinâmico. No formulário, você vai precisar informar ali o nome do município, o estado, o e-mail de contato institucional, um telefone. E aí, você também tem acesso ao edital. Então, é possível ele acessar cada parte, cada seção do edital, caso você tenha alguma dúvida, né, se realmente o município se adequa ali aos requisitos do projeto, do que o município tem que apresentar, como é que vai ser a seleção e a divisão desses municípios. Após isso, o município vai precisar selecionar o cluster temático que ele quer cooperar. Então, como a gente falou, o projeto vai ser implementado em 4 clusters temáticos e todos os municípios... Para quem não está acostumado com a palavra cluster, são eixos de atuação, né? São linhas de atuação em conjunto em que todo mundo vai se juntar para falar. Quais que são esses clusters? Ou seja, quais são os temas principais, os eixos de atuação que o município fala, nossa, eu tenho isso, eu quero cooperar nessa área, vou me inscrever? Vamos visualizar como grupos. Então, todas essas 40 cidades que vão fazer parte do projeto durante 4 anos vão ser divididas em 4 grupos. Então, a gente tem o primeiro cluster temático, que é desenvolvimento econômico e inovação. O cluster temático 2 é desenvolvimento territorial e consórcios. O cluster temático 3 é cidades verdes e mudanças climáticas. E o 4 é espaços inclusivos e inovação cultural e social. Então, são esses quatro grandes temas que o município pode selecionar para ele trabalhar durante esses anos de implementação do projeto e cooperar com esses outros municípios. Então, agora, nesse formulário de inscrição, nessa primeira fase, o município que tem interesse em fazer parte do Inova Juntos, ele vai precisar nos dizer em qual cluster temático ele tem interesse em trabalhar. Então, eu tenho interesse em trabalhar o tema de cidades verdes e mudanças climáticas. Então, ele vai selecionar isso no formulário. Quando ele seleciona o cluster, né, esse grupo temático que ele quer fazer parte, vai ser aberta uma tabela logo abaixo, com 10 critérios que serão levados em consideração pelo comitê julgador para avaliar esse município. Então, são 10 critérios que o município vai precisar dizer sim ou não. Então, por exemplo, cidades verdes e mudanças climáticas, a gente tem algumas perguntas relacionadas à sustentabilidade ambiental, à gestão descentralizada ambiental do município, relacionada a saneamento básico, ao uso de energias limpas, mas também há alguns critérios mais transversais,
Então, a gente vai perguntar ali se o município implementa projetos ou ações de maneira multissetorial, se ele tem ações que envolvam a população, ações que fomentem a participação social no município, se o município tem ali um líder local feminino, se é uma prefeita, né, que está à frente do município, critérios relacionados ao porte do município, então, se ele tem mais ou menos de 100 mil habitantes em algum cluster, vai ter um outro que vai perguntar se o município tem mais de 500 mil habitantes. Então, são diferentes critérios que o município vai precisar responder. E se durante o formulário o município quiser testar qual que seria a pontuação dele em outro cluster temático, se talvez ele se adeque melhor em outro tema, ele vai poder fazer tudo isso no formulário antes de enviar. E logo após ele preencher e decidir qual cluster temático que ele quer fazer parte, ele vai precisar também responder algumas perguntas relacionadas aos critérios dos temas transversais. Então, como a gente falou, além desses grandes temas que o projeto vai trabalhar, a gente vai ter alguns temas transversais que vão ser trabalhados em todos esses clusters, que envolvem tanto as temáticas de ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de Nova Agenda Urbana, boa governança, inovação, sustentabilidade ambiental, equidade de gênero, diálogo com crianças e adolescentes. E a gente vai perguntar para o município se ele implementa, pelo menos, ele no município, e se ele implementa alguns dos princípios da nova agenda urbana, se ele tem ali uma implementação do FIA, por exemplo, se ele tem a questão da equidade de gênero, se o município, por exemplo, participa do movimento Mulheres Municipalistas. Então, a gente vai perguntar alguns critérios que também vão ser avaliados dentro dessa tabela de sim ou não. E todos eles vão ser pontuados ali no final desse preenchimento. O que é importante para o município saber? Todos os critérios que ele coloca como sim dentro dessas duas tabelas, ele vai precisar descrever para a gente. Então, no site a gente tem ali alguns anexos que o município vai acessar, que ele vai precisar descrever cada um desses critérios que ele marcou como sim nesse formulário e vai enviar num documento Word para a gente, no espacinho ali logo abaixo dentro desse formulário. Então, o município, me inscrevo, seleciono o meu cluster, respondo aos critérios, recebo a minha pontuação e descrevo no anexo. Após isso, eu só vou precisar informar ali o nome do prefeito ou da prefeita, enviar esse termo de posse, declarar se eu estou, se eu fui indicado pelo prefeito ou pela prefeita para fazer essa candidatura. Então, se eu não sou o prefeito, mas eu estou enviando a candidatura do município, vou precisar ter um documento do prefeito me indicando para isso, me dando essa responsabilidade para fazer essa candidatura. E após apenas declarar que está, sim, de acordo com todos esses critérios estabelecidos no edital. E um ponto muito importante é que o município tem que ser filiado à CNM. Então, ali embaixo, ele vai precisar declarar que é um município filiado à CNM. E se o município ainda não é filiado, mas tem interesse em fazer parte do projeto Inova Juntos, entre em contato conosco, entre em contato com a nossa assessoria institucional para saber mais informações de como que você pode ser filiado à CNM. E aí, após isso, o município envia a candidatura dele e está concorrendo. E essa é a primeira etapa desse processo de seleção. O que acontece depois disso? Então, o município envia o formulário de inscrição. Esses formulários, de acordo com essas pontuações que a gente comentou aqui dentro desses grupos temáticos, desses temas transversais, eles são avaliados pelo comitê julgador do projeto, que vai pegar esses municípios mais bem pontuados e chamar eles para uma entrevista. Então, os municípios que foram bem pontuados, eles vão ser convocados para uma entrevista ali de até 1 hora online com a equipe do projeto e com a equipe dos clusters selecionados pelo município. E após isso, dentro dessa entrevista, vão ser avaliados outros critérios, tanto os subjetivos quanto objetivos, vai ser avaliado ali todas essas respostas, essa descrição que foi enviada pelo município no anexo, e logo após essa segunda etapa de entrevistas, os municípios vão ser novamente pontuados e ranqueados numa lista que vai ser utilizada tanto para definir o município que vai fazer parte de cada um dos 4 clusters temáticos e qual que vai ser a região desses municípios, de acordo com a seleção do cluster. Então,
inicialmente, nessa fase 1, vão ser 4 municípios brasileiros, o que vai dar um município por cada cluster temático, e dentro de cada cluster, a ideia é que a gente tenha regiões diferentes também sendo representadas por esses municípios. Deixa eu aproveitar enquanto você respira. Nossa, vamos lá. Então, gente, é muita informação, tá tudo assim. Preenche o formulário, lança tudo que tá lá, tudo que você disser assim, você pontua. Pontuou, você vai para uma lista de classificação do cluster. Os 5 melhores passam por uma entrevista, a Isabela respira e a gente já conta isso. Mas a gente vai falar já da parte da recuperação, da segunda fase da classificação. Mas temos perguntas aqui, ó, por exemplo, o Ivo Almeida está falando assim: a região Nordeste e Norte tem claras dificuldades na relação internacional. A língua seria uma barreira para a cooperação internacional? Isabela ou a própria ministra Ana Beatriz? Acho que não, né, gente? Que o começo aqui é português, né? Português do Brasil, português de Portugal. Né? Então, a primeira fase, Ivo, da cooperação é português do Brasil, português de Portugal. Você vai ter que aprender a falar com o sotaque da terrinha e eles já entendem tudo que a gente fala, é uma loucura. Eles assistem TV, a gente é que dá umas patinadas aqui, não consegue entender o português puro, castiço e tal. Vamos lá, deixa só eu passar aqui mais uma pergunta aqui, por exemplo, ó, Rariane Rodrigues, ela pergunta assim: há possibilidade de municípios de pequeno porte serem escolhidos, visto que dos 5.570 municípios, 4.957 são pequeno porte, um percentual de 89,07%. Só fazer uma correção aqui para a Rayane. Rayane, são 5.568, porque o Distrito Federal não é município e Fernando de Noronha também é território. Tá? Então, são 5.568. Tem programa da saúde da família, tem hospital, tem todas essas coisas, então o IBGE considera 5.570, mas são 5.568. Isabela, antes da gente entrar, tem algum processo de separação desses diferentes portes de município? Bom, nesses critérios de avaliação do cluster, a gente está pontuando positivamente municípios que têm ali tanto a menos de 100 mil habitantes, que vão ter entre 100 mil e 500 mil, que vão ter menos de 500 mil, e tem um cluster que vai avaliar positivamente municípios com mais de 1 milhão de habitantes, exatamente com essa ideia da gente conseguir selecionar municípios de pequeno porte, de médio porte, para a gente conseguir ter municípios de diferentes portes, mas também de conseguir identificar e dar oportunidades para esses menores municípios que muitas vezes não participam de processos de cooperação, que não se veem como atores de cooperação internacional, não se veem atuando, muitas vezes não tem essa interação internacional, exatamente para a gente conseguir mostrar que sim é possível e que sim é interessante, que sim essa cooperação internacional traz sim benefícios para os municípios também de pequeno porte. Maravilha. Vamos passar aqui para a ministra Ana Beatriz, para ela comentar aqui conosco o que está achando desse projeto. E tem uma pergunta específica que chegou pelo YouTube aqui da Rosângela. Ela pergunta assim: tem uma pergunta para a senhora Ana Beatriz. Como estão as perspectivas da União Europeia para cofinanciar ações do Brasil no próximo ano? E já a gente fala da segunda fase do processo de seleção. Ana Beatriz, o que você está achando dessa ação e como é que estão essas perspectivas de interação da comunidade europeia no Brasil e conosco para o próximo ano? Quem pergunta é Rosângela, pelo YouTube. Olha, nós estamos a entrar agora numa nova fase de programação, porque vamos ter um novo orçamento. A nossa programação orçamental é de 7 anos, de forma que estamos atualmente a discutir o que vai acontecer em 21, de 21 a 27, de maneira que nós próprios não sabemos bem como é que vão evoluir, digamos, como é que o orçamento que vamos ter, quais vão ser, vai ser a direção da nossa próxima programação. Mas temos projetos em curso e posso dizer que as nossas prioridades continuam a estar as mesmas, ou seja, de apoiar muito a sociedade civil e atores como pequenas cidades, municípios, em atividades que estão ligadas aos ODS, à Agenda 2030, o clima, tudo o que tem a ver a alterações climáticas, e temos outros projetos que apoiamos, de que nem falei, que é o ICLEI, que é uma aliança global até de cidades que nós apoiamos na área que desenvolvem práticas sustentáveis, ao convênio global de prefeitos.
e todos estes são projetos que vamos continuar a apoiar, de forma que diria apoiar a sociedade civil nas várias áreas ligadas ao ODS vai continuar a ser uma prioridade, mas não só, temos outros programas também na área da digitalização, porque para nós é um tema importantíssimo, faz parte também, é um aspecto fundamental para a inovação e para a transição económica e queremos colaborar com o Brasil nessa área. Outras áreas que são da segurança, em que temos programas também regionais, o El Pacto, em que tentamos colaborar na área do combate ao tráfico de drogas e outras atividades criminais. Não é que o leque de programas e de empenho com o Brasil é bastante vasto, mas o Brasil, sendo, digamos, um país com uma forte economia, são programas mais pequenos, quer dizer, não são de, digamos, orçamentos muito grandes que nós temos, o Brasil sendo um grande país. É mais para nos permitir justamente de alimentar esta troca de experiências e de políticas que estamos a desenvolver, os interesses que nos unem. Maravilha. Bom, então vamos agora só retomar a segunda fase. Então, resumindo aqui a primeira fase, a pessoa vai no site inovajuntos.cnm.org.br, preenche o formulário, depois de preencher o formulário, coloca as informações, escolhe um dos 4 clusters temáticos, faz a pontuação, verifica na pontuação qual que ele está melhor classificado. Aqui a gente pode ser tanto o município que tem uma inovação, ou município que não tem uma inovação, mas que quer inovar, que quer ter troca de experiência, tanto quem quer conhecer quanto quem quer saber. Isso vai ter uma classificação, vai para uma lista geral, os 5 melhores colocados de cada um dos clusters temáticos são chamados para uma entrevista, realizam essa entrevista e fazem uma pontuação de todos os melhores classificados no Brasil. E aí eu pergunto, Isabela, essa foi a primeira fase. E como é que acontece agora, para eu saber dessa lista, das pessoas que estão com a classificação mais alta, como é que eu seleciono os 4 clusters em 4 regiões diferentes? Como é que vai funcionar esse processo? Certo, vamos lá. Então, eu tenho essa lista, todos esses municípios que passaram pela primeira fase, pela fase de entrevista, são pontuados, e dentro dessa lista, o município melhor pontuado automaticamente preenche a vaga do cluster temático que ele selecionou, e ele preenche a vaga da região que ele faz parte. Então, vamos supor que a gente tem, né, um município que selecionou o cluster temático, o melhor pontuado é de Pernambuco, então, automaticamente, a região ali Nordeste, ela é preenchida. Então, todos os municípios que estão nessa lista, que estavam concorrendo para o cluster temático que ele selecionou, ou que fazem parte da mesma região, eles são temporariamente retirados dessa lista e o processo se repete com os municípios restantes. Então, novamente, eu pego todos os outros municípios que estão concorrendo para os outros 3 clusters temáticos e que não fazem parte dessa região, desse município selecionado, eles são ranqueados novamente e o município mais bem pontuado, ele novamente preenche automaticamente a vaga do cluster temático que ele selecionou e a vaga que corresponde à região que ele faz parte. E a gente faz esse mesmo processo até que a gente consiga preencher as 4 vagas dos clusters temáticos. Mas e se, né, por algum motivo, chega no final dessa lista desses municípios que conseguiram passar por essas etapas, mas que eles fazem parte de uma mesma região que já foi preenchida, ou que acaba que os clusters temáticos, a gente não tem mais municípios que estavam concorrendo para o cluster temático que ainda tem uma vaga disponível, a gente vai pegar e retomar, chama todos esses municípios que antes foram temporariamente retirados dessa lista, a gente faz de novo essa avaliação e para a gente preencher essa vaga do cluster, mas sem esse critério regional. Então, eu estava concorrendo para o cluster 4, mas eu sou da mesma região do município que preencheu a vaga do cluster 1. E aí, por esse motivo, eu fui retirado da lista. E aí,
a vaga do cluster 4 não foi preenchida, então eu volto a essa lista. Se eu sou o melhor pontuado dentro daquele cluster, eu sou selecionado mesmo fazendo parte da mesma região de município já selecionado para outro cluster. Se a gente consegue fechar todas as vagas dos 4 clusters, o processo seletivo se encerra. Caso a gente não consiga, né, por algum motivo, a gente ainda tem alguma vaga remanescente de algum outro cluster, os municípios mais bem pontuados no cluster temático, que ainda tem uma vaga disponível, são convocados ali para aquela etapa de entrevistas, são pontuados, e após isso a gente tem ali, de novo, um ranqueamento dos municípios de acordo com a pontuação que ele conseguiu, e aí a gente seleciona e preenche a vaga desse cluster temático que ainda tem uma vaga disponível. Maravilha. É isso. Maravilha. E olha que solução inteligente que vocês tomaram, né? Que vocês pegaram um critério objetivo para deixar todo mundo concorrer, ter os 5.568 municípios e permitir que cada um deles vá sendo classificado, mas ainda assim respeite as regiões, respeite a notificação. Tem uma pergunta aqui, já já a gente vai passar para as considerações finais. Ela pergunta assim: não poderei me inscrever até janeiro, haverá outras oportunidades ou outras maneiras de participar? Como é que vai ser isso? Muito boa. Então, nessa primeira fase do projeto, a gente está selecionando 4 municípios brasileiros e 12 portugueses, mas a gente vai ter a segunda fase do projeto, que vai selecionar 16 municípios brasileiros e mais 8 municípios latino-americanos. Então, a gente vai abrir um novo processo de seleção, ali acompanha ali tanto a página da CNM quanto a página do projeto. A gente deve abrir entre o segundo semestre de 2021 ali até o início de 2022. A gente vai estar selecionando esses outros municípios para fazerem parte dessa segunda fase. Maravilha. Para você que está nos assistindo agora, daqui a pouquinho, nós já falamos com o pessoal da CNM, nós vamos mandar um SMS para o seu prefeito atual ou para o seu prefeito que acabou de ser eleito e ainda não assumiu, para que ele já saiba do Inova Juntos. Então, fique atento que o prefeito vai perguntar: o que é isso? Aí você pega o bate-papo, manda o link do bate-papo, mostra para ele, mostra o site. No site tem todas as informações com vídeos explicativos. Chegou no formulário, está na dúvida? Clica no vídeo, assiste passo a passo como preencher cada um dos casos. Bom, pessoal, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu vou passar para a ministra Ana Beatriz Martins, chefe adjunta da delegação da União Europeia no Brasil, para primeiro agradecendo demais a participação, agradecendo demais a parceria, dizer que esse é o maior projeto da CNM, é a nossa menina dos olhos. Nós queremos ter no resultado desse projeto um novo jeito da interação direta, franca e aberta com os municípios, resolvendo os problemas, trazendo a interação, trazendo a comunicação, e a CNM está 100% engajada nesse processo de causar aí uma transformação, um impacto positivo na vida das pessoas. Vou passar para a doutora Ana Beatriz, então, para as suas considerações finais, depois a gente passa para a Isabela e aí eu faço o fechamento aqui. Doutora Ana Beatriz? Muito obrigada, Maurício. Foi um grande prazer participar neste bate-papo com a Isabela e conhecer também mais sobre este projeto e as atividades da CNM que fazemos juntos. E o que estou a ouvir, eu própria fiquei a aprender mais e fico realmente a ver como este projeto está bem concebido e como ele é relevante, e também pelas reações que tem havido, que há interesse e realmente procura de aumentar a experiência conjunta, e ficamos de forma que fico muito satisfeita, porque é uma maneira também de dar conteúdo ao que nos une, que é de dar respostas aos nossos cidadãos, então nestes tempos difíceis. Esperemos que juntamente com atividades como esta da Inova Juntos vamos superar melhor esta crise da pandemia e entrar na fase das vacinas, que todos estão ansiosamente à espera, não é? Desejo tudo de bom, sucesso, e continuem com a nível de empenhamento, de otimismo, de energia da equipa do Maurício, da equipa do CNM, para alcançar os melhores resultados. Boa sorte a todos e agradeço muito este convite e a oportunidade de conversar. Maravilha. E Isabela, quais são as suas considerações finais?
Bom, muito obrigada, ministra, por todos os conhecimentos compartilhados, né, por realmente aceitar o convite de compartilhar com os nossos municípios um tema tão relevante. Obrigada, Maurício, tanto pela moderação, mas pelas perguntas tão relevantes também. Eu finalizo a minha participação agradecendo a audiência pelo acompanhamento, mas também convidando os nossos municípios a se inscreverem. Então, envie a sua inscrição, entre em contato com a equipe do projeto, se você tem alguma dúvida, acesse o nosso site, novajuntos.cnm.org.br, para acessar o edital, acessar o formulário. Aqui no canal do YouTube, caso você esteja acompanhando pelo YouTube, no canal da CNM a gente tem uma playlist de vídeos do projeto, também explicando mais do passo a passo, tanto das fases do projeto, dos temas que vão ser trabalhados, de como que vai ocorrer o preenchimento do formulário, mas também de como que vai ser feito o processo de seleção desses municípios. Então, acompanhe o site, acompanhe aqui o canal e também não perca os prazos. Então, até dia 31 de janeiro, a gente está recebendo as candidaturas e no dia 17 de março, os municípios selecionados serão divulgados. Então, muito obrigada e bom dia a todos e todas. Maravilha. E para você que está nos ouvindo agora, um encerramento, duas considerações relevantes, uma para os municípios brasileiros, outra para os municípios portugueses que também estão nos assistindo. Primeiro para os brasileiros, primeiro para você que já ligou para a gente, que já conversou conosco e que está com medo do projeto. Vou falar a verdade, que a pessoa ligou para mim e falou assim, não, rapaz, eu vi aqui o negócio, é bom, é bonito e tal, mas eu não sei nada de agenda urbana. Eu falei, ótimo, está na hora de participar. Se você não sabe nada, eu falei assim, não, mas o ODS até que eu sei, mas agenda urbana eu ainda não sei. Ótimo, nós queremos exatamente que você saiba. E se o seu município não saiba, não é para ficar com medo, é para se jogar, para compartilhar juntos. Não é o medo de participar que vai fazer com que o seu município possa inovar. Eu já conversei isso contigo pessoalmente, estou dando esse recadinho agora ao vivo para você lembrar, está na hora de você trazer esse conhecimento e trazer essa informação. O processo de seleção também é um processo de compartilhamento de conhecimento. Nós temos lá um processo do edital muito bem elaborado e pensado que vai te forçar a pensar e refletir sobre aquilo que você tem no seu município e aquilo que você pode melhorar. Outra característica foi outra pessoa que entrou em contato conosco, falou assim, mas eu sou muito pequeno, eu não tenho nada disso, eu queria tudo, né? Ok, então se você quer tudo, nós não estamos querendo só os melhores dos melhores para fazer um ranking daqueles que são os melhores, não. Se você também é um município que não está muito avançado, mas quer avançar, você pode participar do projeto, você vai ter os benefícios, você vai ter essa interação. Importante dizer, esse projeto ele não pressupõe a transferência de recursos para os municípios, mas ele vai fazer com que você e o seu município, a sua equipe de inovação, possa ter conhecimento. Vocês vão interagir com outros municípios. No caso português, serão 12 municípios que vão participar com financiamento direto e outros municípios portugueses que queiram participar e queiram contribuir vão poder, aí, às suas próprias expensas, estarem trabalhando conosco no dia a dia. E se você é um desses municípios portugueses, acesse também inovajuntos.cnm.org.br, que o edital também foi aberto no dia 18. Estamos mais uma vez juntos. E para você que é da América Latina, aguarde mais um pouquinho e nós estaremos aí por toda a América Latina, contando o que os nossos municípios brasileiros e portugueses fizeram e dando um jeito de trazer junto para esse grande processo de inovação. Um grande abraço a todos vocês, agradecemos a participação, curtam, compartilhem, @Portal CNM, TV Portal CNM, divulguem essa informação, assistam os videozinhos que a gente tem lá no site do portal e nós nos vemos já já no processo de inovação e depois trabalhando nos próximos 4 anos com o seu município. Um grande abraço e até a próxima.